E aí pessoal, sou Pedro Gonçalves, apresentador e produtor do Pêssego Podcasts. E esse episódio, Garantia de Direitos e Trabalho Infantil, professor André Viana, foi um episódio incrível, foi uma aula sobre direitos humanos e principalmente sobre trabalho infantil. Então convido a todos, deixar os links aqui embaixo, convido a todos que entrem nos seus players, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, enfim, o player que você achar que for o player predileto, e deixar o seu play lá, porque para contabilizar e para ajudar neste projeto. Mas, claro, se quiser continuar conferindo aqui pelo vídeo, fique à vontade e tenha um ótimo episódio. Um forte abraço, um beijo e até mais. Pêssego Entrevista. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Podcasts, mais um Pêssego Entrevistas. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui para falarmos sobre trabalho infantil. Estou aqui com o professor Dr. André Viana Custódio, ele que é professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado também da Unisc, consultor em Políticas Públicas para a Infância, pós-doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, Espanha, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. André, é um prazerzão te ter aqui no podcast. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. É uma alegria também compartilhar esse momento. Eu te conheci no meio da minha namorada, a Cíntia Novasco, que trabalhou por 4 anos no Conselho Tutelar, e ela ainda é forte atuante nessa questão dos direitos da infância e da adolescência, e ela comentou bastante dos teus trabalhos ligados a essa área. E a primeira pergunta que eu já te faço é justamente isso. O que te levou, o que te puxou a trabalhar na erradicação do trabalho infantil? Como você chegou nessa pauta, assim, na tua vida profissional? Bom, é um tema que eu me dedico há mais ou menos 25 anos, né? Pois quando eu entrei na graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1995, eu comecei a desenvolver o primeiro projeto de pesquisa junto com a professora Josiane Veronese, que à época era a primeira doutora em Direito da Criança e Adolescente no Brasil. E por conta disso eu passei a desenvolver estudos sobre o tema, depois me envolvi com um fórum de erradicação do trabalho infantil, e a partir daí a gente foi desenvolvendo pesquisas, estudos e também atuando na formação de gestores e atores sociais que atuam na prevenção e erradicação do trabalho infantil. A preocupação maior é decorrente do grande desafio de encontrar alternativas, né, a essa grave violação de direitos que afetam crianças e adolescentes no Brasil. Foi então desde o início lá na questão da graduação, né? Já é aquele ponto de pesquisa que já veio há um bom tempo, 26 anos. Para contextualizar para os nossos ouvintes aqui, o que caracteriza o trabalho infantil? Porque ainda é muito comum aquela ideia, eu ouço isso, né, muitas coisas, muitos argumentos eu consegui conversando com a Cíntia, mas ainda ouço de outras pessoas aquela questão que é bonito começar cedo, que dignifica, mas muitas vezes a pessoa está numa bolha que é fácil, mesmo que ainda é proibido, mas é fácil aquele trabalho que ele vê uma criança, ignorando toda uma realidade social de trabalhos braçais que prejudica o próprio desenvolvimento, tanto da criança ou do adolescente. O que caracteriza o trabalho infantil? O trabalho infantil ele é um fenômeno complexo e multifacetário, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o tema, nós tínhamos no Brasil 9,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, né? Nós temos hoje cerca de 2,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Então, houve uma redução muito significativa, né, no número em decorrência da estruturação das políticas públicas, né? Então, sempre que nós tratamos sobre trabalho infantil, a gente trata como um fenômeno multidimensional. Ou seja, o trabalho infantil ele apresenta 3 grandes causas estruturantes, né? A primeira delas está relacionada às causas econômicas, né, que diz respeito à situação de pobreza das famílias brasileiras e das desigualdades econômicos sociais presentes e que historicamente no Brasil foram se consolidando. O segundo fator, né, que não é propriamente um fator de causa do trabalho infantil, mas ele é um fator muito importante, são chamados fatores culturais, ou seja, uma cultura de tolerância com a exploração do trabalho infantil que ocorre em decorrência do baixo nível informacional da população brasileira relacionada, né, às complexidades e às consequências desse problema. E a terceira causa estruturante do trabalho infantil diz respeito à fragilidade e à insuficiência das políticas sociais públicas. Muitas vezes
vezes, né, não é apenas a situação econômica ou o baixo nível informacional, né, das famílias que produzem, né, a decisão de uma criança ou adolescente entrar de forma precoce no mercado de trabalho, mas justamente é a falta de alternativas de acesso, especialmente às políticas públicas de contraturno escolar e a permanência de adolescentes até a conclusão do ensino médio. Então, sempre que a gente fala sobre trabalho infantil, né, a gente precisa levar em consideração esses fatores, né, os fatores econômicos, os fatores culturais e os chamados fatores políticos. Né? O conceito de trabalho infantil ele é determinado pelo sistema jurídico. Né? Desde que o Brasil estabeleceu, lá no final do século XIX, né, os primeiros limites de idade mínima para o trabalho, proibindo o trabalho de crianças na indústria antes dos 12 anos de idade, né, nós tivemos a partir dali uma série de legislações que foram estabelecendo os chamados limites de idade mínima para o trabalho, ou seja, idade a partir do qual, né, se torna permitido trabalhar, idade antes da qual se torna proibido trabalhar. Então, ao longo de todo o século XX, esses limites foram se modificando. Né? Então, atualmente, hoje nós temos um conceito preciso, mas ele é um tanto complexo. Eu vou tentar detalhar, né, no sentido de esclarecer. O conceito básico, né, que eu digo que é um conceito fácil de entender, é um conceito que envolve 3 limites de idade mínima. Então, abaixo de 14 anos é proibido qualquer tipo de trabalho, seja para criança, né, aquela pessoa com idade até 12 anos, ou adolescente, que é aquela pessoa com idade, né, de 12 a 18, mas então de 12 a 14 é proibido qualquer trabalho. De 14 a 16 anos é permitido o trabalho em apenas uma única condição, que é a condição de aprendiz. Né? A aprendizagem ele é um contrato especial de trabalho protegido, né, que envolve uma série de requisitos previstos na Lei 10.097 para que se possa caracterizar. A aprendizagem garante, né, todos os direitos trabalhistas e previdenciários para o adolescente, como se um trabalhador comum fosse, mas estabelece uma série de obrigações, tanto para a empresa tomadora de serviços, quanto a entidade de formação, né, que obrigatoriamente deve estar presente no contrato de aprendizagem. Então, de 14 a 16 anos, né, a única possibilidade de trabalho é na condição de aprendiz. A partir de 16 anos, o adolescente assume a condição de trabalhador comum, ele já pode firmar contrato de trabalho normal. No entanto, existem algumas atividades que, pelas suas características, são permitidas só depois dos 18 anos, né? Que são os trabalhos chamados de perigosos, insalubres, penosos, prejudiciais à moralidade, realizados em horários e locais que prejudiquem a frequência à escola, e os trabalhos noturnos, né? Esses trabalhos, que nós chamamos de piores formas de trabalho infantil, eles são permitidos apenas para pessoas com mais de 18 anos. Então, nós falamos que, de forma geral, que trabalho infantil é toda atividade que viola esses limites de idade mínima para o trabalho. Né? Então, se eu tiver qualquer criança ou adolescente antes dos 16 anos, né, trabalhando, será considerado trabalho infantil, com exceção da aprendizagem, né, entre 14 e 16 anos. Ou qualquer criança ou adolescente que esteja trabalhando antes dos 18 anos de idade, numa das chamadas piores formas de trabalho infantil. Nós temos uma regulamentação estabelecida pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece uma lista de atividades consideradas, né, como piores formas de trabalho infantil, que envolve trabalho doméstico, né, envolve todos os trabalhos perigosos, insalubres, penosos, né, então há uma relação, né, de caracterização. Sempre que se caracteriza o trabalho infantil, ele já vai, então, caracterizar uma violação de direitos e vai demandar uma série de atuações, né, do ponto de vista daqueles que são responsáveis pela garantia de direitos fundamentais de criança e adolescente. Nesse caso, da família, da sociedade e do Estado. Você citou algo que eu já ia ser minha próxima questão, que é quais as piores formas. Ontem eu vi esse termo, as piores formas de trabalho infantil, e você citou 2 ali, mas quais os outros exemplos que você poderia dar? Basicamente, as piores formas de trabalho infantil, ela envolve, né, a exploração sexual comercial, que é toda forma de abuso sexual contra a criança ou adolescente que exista algum tipo de contrapartida. Né? Essa contrapartida ela pode ser em bens, em dinheiro ou até em promessas. Né? Então, é uma das piores formas. O trabalho infantil em atividades ilícitas, né? Então a gente vai encontrar situações como a comercialização de jogos de azar, né? O próprio tráfico de drogas. Então essas atividades também são caracterizadas como piores formas de trabalho infantil. O trabalho forçado ou o trabalho escravo, e aí sim aqueles trabalhos considerados, né, como prejudiciais ao desenvolvimento, que daí são estes que constam na lista, né? Então consta trabalho doméstico, trabalho em ambientes insalubres, que são todos aqueles trabalhos que afetam a saúde da criança e adolescente,
os trabalhos perigosos, né, que são aqueles trabalhos que envolvem risco, o trabalho noturno, que é aquele trabalho realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, né, e uma série de outras atividades, né, como trabalho em olarias, na plantação de fumo, né, na agricultura, por exemplo. Boa parte dos trabalhos realizados na agricultura e na pecuária caracterizam-se como piores formas de trabalho infantil por conta da exposição solar, né? A exposição solar também gera danos muito significativos à saúde. A gente sabe a situação relativa ao câncer de pele, por exemplo, que é um problema grave no Brasil. Então, por consequência dessa exposição, se caracteriza também como piores formas, né? Tem uma matéria muito interessante mesmo, do Intercept, do Leonardo Barbosa. Ele fala: você prefere seu açaí com granola, banana ou trabalho infantil? E aí eles fizeram uma reportagem, um acompanhamento do pessoal que trabalha com o açaí e tudo mais, que eles têm que escalar aquelas árvores, e acaba que a maioria de quem vai são crianças e adolescentes, por serem mais leves, por terem mais energia, e acabam contratando, entre aspas, né? Porque quase é basicamente um trabalho análogo à escravidão. Mas eu achei muito, muito pesada, mas muito importante Isso nos remete, né, à questão do trabalho infantil nas cadeias produtivas, né? A Maria Elisa Cabral fez uma dissertação de mestrado muito interessante sobre a situação do trabalho infantil em cadeias produtivas no Brasil. E um dos aspectos que, quando a gente trata de cadeias produtivas, e falando aqui do sul do Brasil, por exemplo, a gente vai encontrar, né, que as áreas de maior incidência de trabalho infantil que ainda persiste no estado de Santa Catarina, por exemplo, estão diretamente associadas a algumas cadeias produtivas, onde há com maior intensidade, por exemplo, a colheita da erva mate, né, a avicultura, a suinocultura, uma série de formas, né, relacionadas à agricultura familiar. Então são situações que são coincidentes, né, com a exploração do trabalho infantil. Por isso que a gente sempre fala que as políticas públicas elas não podem desconsiderar estratégias específicas de enfrentamento do trabalho infantil nas cadeias produtivas. Embora o cenário geral hoje do Brasil seja que o trabalho infantil ele já é predominantemente urbano, ele já não é mais aquele fenômeno rural, né, que nós tínhamos décadas atrás, né? Principalmente hoje as crianças brasileiras trabalham em atividades precárias e atividades localizadas nos ambientes urbanos, mas ainda persiste de forma residual, né, trabalho infantil em áreas rurais, principalmente, né, nessas produções ligadas a cadeias produtivas de produção. A gente citou ali o programa Aprendiz, né, o programa de aprendizagem. É algo que eu participei e tudo mais. Ele é uma medida, creio eu, né? Me corrija qualquer informação que eu fale errado. Mas creio eu que foi uma grande medida para reduzir esses índices, né, da questão do trabalho infantil. Foi uma forma de adequar o jovem a entrar no mercado de trabalho, mas tendo os seus direitos e linkando melhor a questão da educação, não prejudicando. Mas você sente que ainda há algo que melhorar no programa de aprendizagem? Olha, Pedro, eu tenho uma posição bastante firme e particular sobre os programas de aprendizagem, né? Eu entendo que erradicar o trabalho infantil não é só afastar a criança e o adolescente do trabalho. Erradicar o trabalho infantil implica necessariamente em oferecer melhores alternativas de atendimento a crianças e adolescentes, e superar a cultura do trabalho durante a infância e a adolescência. Se o trabalho precoce ele fosse uma etapa necessária para uma vida bem-sucedida, os filhos das famílias ricas estariam trabalhando, né? Ou, se os programas de aprendizagem fossem o melhor caminho para a superação de pobreza, os filhos dos ricos estariam disputando as vagas de aprendizagem. Mas, na verdade, o que a gente vê é que os programas de aprendizagem muitas vezes são programas, né, pobres, né, oferecidos para famílias pobres, com baixo nível de qualidade, e que muitas vezes reproduz a própria condição de exclusão. Daí a necessidade que esses programas sejam ressignificados no sentido de melhorar a sua qualidade e estrutura para se colocarem como uma alternativa. Eu não vejo que os programas de aprendizagem sejam as melhores medidas para a erradicação do trabalho infantil, porque ele não mexe com uma das causas, né, que é a superação da cultura do trabalho durante a infância e a adolescência. Então, quando a gente fala em alternativa em erradicação do trabalho infantil, nós estamos falando em alternativas que promovam o desenvolvimento multidimensional de crianças e adolescentes, né? A gente tem assim, quanto mais diversificada as oportunidades de desenvolvimento que uma criança e adolescente tem, melhores as condições de construção de resiliência, né, para o desenvolvimento, né, na sua fase adulta. Então, me parece que investir em programas, né, associados a esporte, cultura, convivência, fortalecimento de vínculos, né, atividades de contraturno, acesso às tecnologias, né, gerem muito mais impacto
do que necessariamente os programas de aprendizagem. Eu entendo, portanto, que os programas de aprendizagem eles deveriam ser destinados para questões muito específicas, né? Para situações, por exemplo, adolescentes com idade de 16, 17 anos, né? Que já estão em alguma situação de pior forma de trabalho infantil e aí como medida de substituição por um trabalho protegido, né? Com exceção a essas situações graves, ou seja, ele é um programa que deveria ser de retaguarda e não prioridade, né? Com exceção dessas situações, eu penso que o grande desafio está justamente no fortalecimento das atividades de contraturno escolar. Eu sempre penso que a gente precisa ver, né, o que os filhos das elites estão fazendo para a gente entender exatamente onde é que são as oportunidades do futuro. E os filhos das elites estão acessando tecnologia, estão aprendendo línguas, estão aprendendo arte, que isso lá na frente, quando for disputar um espaço no mundo do trabalho, estará numa situação muito mais vantajosa do que aquele adolescente que frequentou um programa de aprendizagem, que em regra é um trabalho repetitivo, autônomo, subalternizado, né, então, não estou dizendo que os programas não são importantes, né? Mas ele reproduz um modelo que vem lá do final do século XIX, quando se criou, né, os programas de aprendizes marinheiros, né, de aprendizes militares, que era uma solução, né, de alternativa educacional para a pobreza, em detrimento de acesso à escola e à educação. Então, me parece que a gente precisa romper um pouquinho, né, essa perspectiva do ponto de vista da reprodução da desigualdade, que se dá já, né, desde a adolescência. É por isso que eu entendo, né, que os programas de aprendizagem eles não são o mecanismo mais efetivo para a erradicação do trabalho infantil, até porque estaria combatendo o trabalho com a cultura do trabalho. Por outro lado, né, eles são políticas que estão estruturadas, então seria importante, né, que esses programas estivessem destinados justamente para aquelas situações de casos mais difíceis, né? Aquelas situações que a colocação de adolescente no mercado de trabalho seria mais difícil, para aquelas situações em que a gente realmente não teria, né, condições ou estrutura de oferecer melhores oportunidades. Eu achei muito, muito interessante esse ponto de vista, porque aí nós vamos pensando no discurso que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, e realmente é algo da cultura já, né? Tanto que é muito comum, eu particularmente ouvi isso quando meu irmão foi para uma escola que é período integral, né? Que faz aula amanhã e aí tem algumas atividades à tarde e tudo mais. E quando você comenta que a escola é período integral, a primeira coisa que o pessoal fala é: não vai conseguir trabalhar. Não vai conseguir ir para um menor aprendiz. Como se o problema fosse a escola, o problema fosse não trabalhar ou ter ou se tiver uma atividade extra à tarde fosse um problema. Realmente é um ponto. Porque a gente tem uma tradição histórica, né, que isso é preciso entender também o contexto do mercado de trabalho, que nós estamos no século XXI. Estamos falando de crianças e adolescentes que nasceram já, né, pelo menos depois de 2002, né? Então, estamos falando de uma geração que já nasce num contexto de tecnologia. E o mercado de trabalho atual, ele considera muito pouco a experiência profissional, né? Então, o fato de alguém trabalhar cedo ou ter a experiência num programa de aprendizagem ou num programa de profissionalização praticamente não faz qualquer tipo de diferença, né, enquanto diferencial qualitativo para acessar uma vaga no mercado de trabalho no futuro. Então, por pior que o sistema educacional brasileiro seja, nós sabemos todas as mazelas e os problemas que o sistema de educação brasileiro tem, a certificação educacional, ou seja, a conclusão do ensino médio, ele é ainda um fator decisivo sobre quem vai ocupar cada vaga no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala na perspectiva, né, de um atendimento integral à criança e adolescente, né, não necessariamente educação integral, né, nós podemos ter escola num período, mas atividades culturais e esportivas no outro, né, que não precisa ser na escola, pode ser nos programas socioassistenciais, nos programas de cultura, nos programas de esporte que existem nos municípios, né, ou no próprio serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né. Nós estamos permitindo a possibilidade no desenvolvimento de habilidades e competências, né, que vai fazer um diferencial, né, lá na frente, né? Então, muitas vezes a atividade contratual é um reforço para a persistência de educação. No Brasil hoje, a situação do trabalho infantil já não é mais aquela criança pequena que trabalha. Essas situações elas são esporádicas, né? A situação mais grave que nós temos no Brasil hoje de trabalho infantil é o adolescente trabalhador, né? Nas piores formas de trabalho infantil, em atividades precárias, em atividades exploradas. E é sobre esse adolescente, né, esses 30% principalmente que não conseguem concluir o ensino médio atualmente no Brasil, que precisa ter um reforço em termos
de política pública. A questão da renda, né, do aumento de renda, porque quando se fala no trabalho do adolescente, prioritariamente está se preocupando, né, com a questão da complementação de renda familiar. Sim. Isso diz respeito também a uma responsabilidade do ponto de vista do fortalecimento das políticas de transferência de renda. Hoje nós temos no Brasil o programa Bolsa Família, que ele é um programa muito importante, por sinal foi um dos responsáveis pela significativa diminuição do trabalho infantil no Brasil, mas, por outro lado, pelos seus critérios de acessibilidade, ele só alcança as famílias em situação de extrema pobreza. Nós temos um volume muito significativo de famílias em situação de pobreza no Brasil que não conseguem acessar o programa Bolsa Família. Então a gente precisaria melhorar, né, as estratégias, tanto de transferência de renda para as famílias pobres, quanto no investimento também de formação e qualificação dos adultos, né, para terem melhores condições de acesso ao mercado de trabalho. Né? Então, erradicar o trabalho infantil não é só resolver aquela situação específica da criança que está trabalhando, mas se precisa trabalhar numa perspectiva de uma matricialidade sociofamiliar, ou seja, de dar respostas também econômicas à família para que não precisa recorrer ao trabalho dos seus filhos como forma de subsistência, né? Até porque todos nós sabemos que a responsabilidade de manutenção familiar é dos pais, né? As crianças e adolescentes não podem assumir uma responsabilidade, né, de sustentar a família. Seria uma inversão, né, das próprias responsabilidades constitucionais previstas no Brasil. Né? Então, a responsabilidade de manter a família é dos pais. Né? E quando os pais não tiverem capacidade por si só de fazerem isso, há a responsabilidade das políticas públicas, né, através das políticas socioassistenciais ou de uma forma intersetorial, de prover o atendimento necessário a essas famílias. É a questão de mexer numa estrutura muito maior, né? Vai bem mais além do que só o trabalho infantil. É de mexer em toda uma estrutura base que é grande e é interessante, Pedro, realmente. mas assim, quando eu comecei a estudar o tema, a gente falava em programa de transferência de renda, a gente tinha o PET, que era um programa simbólico, tinha em 3 estados do Brasil, né, em regiões de alta incidência, era um programa pequenininho. E a gente falava, olha, precisa universalizar a transferência de renda no Brasil. E todo mundo falava assim, isso nunca vai acontecer, isso não tem possibilidade, não tem orçamento. Havia vários, né? E eu acho que os fóruns de erradicação do trabalho infantil e os pesquisadores da área, todo mundo insistiu, é possível fazer sim. E aí foi passando o tempo, a gente viu que existe viabilidade. Né? Eu acho que tem aí coisas que a gente pode fazer no Brasil ainda, né? Propostas, né, de estímulo de permanência na escola, principalmente com adolescentes, que a gente não fez ainda e tem orçamento que é fácil fazer. Né? Uma delas é financiar, né, para que estudantes permaneçam na escola, né? A gente tem aí exemplos de países que quando o adolescente ingressa no ensino médio, ele recebe uma bolsa, né? A metade dessa bolsa fica depositada, né? Ou seja, ainda fica como reserva lá para o Estado poder administrar. E ele recebe essa outra metade quando ele conclui o ensino médio. Então, todo mês ele recebe uma bolsa como estímulo de permanência. Legal. E se ele concluir o ensino médio, ele recebe esse valor depositado, que permite, né, ele ter um certo recurso para iniciar a sua vida profissional, como trabalhador ou como empresário, que assim seja, né? Ou seja, de acordo com a decisão que tomar. Se a gente não tiver estímulo econômico, né, para que tenha persistência na escola, a gente vai fracassar, a gente vai perder sim para a lógica de mercado. Isso em termos orçamentários é absolutamente irrisório, não é? Então depende de vontade política mesmo, né? Não é simplesmente que não existe possibilidade ou recursos para se fazer. Existem desenhos orçamentários que permitem fazer com baixo custo esse tipo de estímulo. Né? Eu acho que a experiência do impacto econômico de transferência de renda no Brasil, né, que gerou um mercado consumidor para as classes mais empobrecidas, que inclusive fez o Brasil que sobrevivesse a algumas crises, como a de 2008, né, por conta dos programas de transferência de renda, né, é um exemplo de que existe um caminho a se construir a partir daí, né, onde é uma relação ganha-ganha, né, porque ganham as relações de mercado, ganham os mercados locais, os pequenos municípios, com certeza. E também ganham as famílias na medida que conseguem, né, ter possibilidades de superação da condição de pobreza. Né? Então, aqui a gente tem vários impactos positivos, né? E leva aquela questão de uma base mais justa, né? A pessoa com uma transferência melhor de renda. O problema já há muitos anos no Brasil, na verdade, é essa disparidade gigantesca na distribuição de renda. E aí volta e chega também naquela questão
de isso possibilitar ter uma base mais justa para aí o jovem, mesmo que ainda pobre, tenha mais condições de ir atrás de algo que até um filho de algum rico tenha, porque aí a gente ainda tá numa diferença gigantesca, essa questão social. Acho bem interessante isso aí. O acesso, às vezes, a questões básicas, né? Acessar a Sim. tecnologia, ter acesso ao equipamento e um pacote de dados é tão importante quanto ter energia elétrica e água nos dias atuais, né? A pandemia está nos mostrando isso, né? Então, a gente precisa ter política pública efetiva que permita esse tipo de acesso, né? E muitas vezes há uma certa desconfiança como é que economicamente se faz? Eu costumo dar um exemplo, porque o Brasil vem de uma tradição assistencialista, né? Não resolver os problemas e fazer caridade depois para resolver. Então eu dou um exemplo de quando a assistência social no Brasil, antes do Sistema Único de Assistência Social, tinha a cultura de distribuir cesta básica para famílias pobres, né? Então essas cestas básicas, elas eram concentradas, eu acho que era a Conab, que era a Companhia Nacional de Abastecimento, que fazia grandes licitações, né, comprava alimentos em grandes quantidades e aí depois distribuía para os municípios. Só que a logística envolvida nisso, né, na compra de grande quantidade, nos próprios problemas relativos à corrupção, né, das licitações nisso, eu lembro que teve um estudo que mostrava que tinha que 1 quilo de arroz chegava a custar R$35 por conta da situação logística. Então, quando se fez um programa de transferência de renda, quando vem o primeiro PET, depois o Bolsa Família, o que se fez? Se colocou o dinheiro na mão da família, e uma família não paga R$35 num quilo de arroz, ele vai comprar o arroz mais barato no mercadinho local. Então se conseguiu, com muito pouco dinheiro, né, menos até do que se gastava antes, se conseguiu maior eficiência na aplicação do recurso. Então, quando a gente faz transferência de renda na família, não é simplesmente porque todo mundo deve ter acesso a uma renda, mas porque também é mais barato e eficiente, né? Hoje os estudos mostram sobre a aplicação de rendas de transferência de renda que basicamente, né, o principal despesa é alimento, né? A segunda despesa é material escolar, que nem deveria ser uma despesa Bolsa Família, era para a educação financiar isso. E a terceira despesa, né, é vestuário, brinquedo para as crianças, ou seja, coisas que são típicas e necessárias, né, para qualquer pessoa, né? Então, é um recurso que, do ponto de vista da organização familiar, ele acaba sendo muito melhor aplicado, né, do que se a gente mantivesse aquela lógica anterior, né, que é a distribuição de cesta básica, de construção de redes de doação, porque geram sistemas, né, para sua gestão os sistemas acabam saindo muito caro, né? Então também a transferência de renda ele acaba sendo um mecanismo muito mais eficiente, além de respeitar também a autonomia, né, de permitir que as pessoas possam escolher os alimentos, né, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas necessidades e as suas vontades, né? Isso também é importante, né? O respeito à cultura das famílias, às culturas regionais, né? E da construção de autonomia, né? Então a gente vai ver, por exemplo, tem estudos que mostram isso, né? O pagamento dos programas de transferência de renda, ele prioritariamente são realizados para as mulheres. Nós tivemos aí uma redução de indicadores de violência contra a mulher por conta do empoderamento das mulheres por acesso ao recurso econômico. Então a gente tem uma série de consequências, né, que estão associadas a uma coisa muito simples, né, que é a transferência de renda, ou seja, a transferência de um valor econômico simbólico, né, porque o valor, né, ele é muito simbólico, né, muito pequeno, mas que tem uma série de benefícios associados, né, por isso que a gente fala da importância. Que mudam realidades, né? São valores, pode ser valores baixos, mas que mudam realidades, é isso que é interessante. Uma coisa que nós já citamos nessa temporada do podcast, eu tô falando bastante justamente porque na pandemia veio essa questão, é que eu falo que daqui a pouco o acesso à internet, a ter uma máquina, um computador, daqui a pouco ele vira um direito fundamental, tão necessário quanto os nossos direitos básicos já, que infelizmente nem todos são atendidos. Nós estamos vendo a necessidade de ter a internet e um computador. E tem estudantes, e é aí que eu até citei num episódio, que não são só estudantes de escolas, ensino fundamental, ensino médio, que não estão tendo acesso. Tem pessoal de universidade que também não tem acesso em casa. Que o pessoal olha a importância na verdade, o mercado atual, o sistema atual, ele funciona com a internet, né? E se dá um caso como esse... A gente tinha, na década de 90, nós tínhamos muitos programas e projetos, inclusive de ONGs da sociedade civil, que distribuíam computadores doados por empresas para as comunidades, né? Havia essa cultura. Hoje, né, quando a gente olha do ponto de vista de celular, hoje o Brasil, a população brasileira já tem mais de um aparelho por habitante, né? Sim. Então, o equipamento do acesso ao celular, né, ele se propagou de
uma forma muito significativa. Mais grave até do que acesso, claro que tem gente que ainda não tem, né, e que precisa ter apoio e acesso. Muitas vezes, em relação ao acesso ao equipamento, é mais a qualidade do equipamento, né? Porque muitas vezes o tipo e a qualidade do equipamento tecnológico não permite um acesso adequado. Nós temos um outro problema, que é o acesso a pacotes de dados, né, que diz respeito à possibilidade, né, de mesmo tendo o aparelho poder acessar. Né? Sim. A gente teve essa semana uma situação em que até foi noticiado nos meios de comunicação, né, de uma família em que, por falta de comida em casa, né, a família vendeu o tablet que tinha ganho do governo do estado, né, para comprar alimento, né? O governo mandou o tablet, né, para que a criança pudesse frequentar a escola. A mãe, no desespero porque não tinha comida, vendeu o tablet, né? Ou seja, o acesso à tecnologia ele tem que estar estruturado, né, junto com um conjunto de políticas públicas intersetoriais, né? Ou seja, o tablet tem que servir para a educação, né, mas tem que ter o acesso a pacote de dados. Esse é um problema, né, porque não adianta ter o equipamento. Eu digo, não adianta ter automóvel se a gente não tem combustível, né? Não adianta ter o celular ou o computador, né, se a gente não tem acesso a pacotes de dados. E aqui passa por uma discussão profunda, né, que eu acho que tem uma discussão de mercado, mas é discussão de futuro, né, que é não só a redução de preço, né, mas o interesse público na gratuidade, né, de acesso aos pacotes de dados. Né? Então a gente vai precisar pensar sim numa política de inclusão tecnológica, né, de acesso gratuito a redes, e não existe dificuldade em desenhar essa possibilidade de acesso gratuito ou subsidiado para famílias de baixa renda. Nós temos hoje energia elétrica subsidiada para as famílias de baixa renda. Né? Então, de acordo com a renda, nós temos maiores subsídios. Né? Nós temos que pensar também modelos que façam, que subsidiem também o acesso a pacote de dados, né, para famílias de baixa renda. Né? A única forma que a gente tem para garantir uma efetiva inclusão. A pandemia, ela acelerou alguns processos que já vinham acontecendo. Né? Então, acelerou a educação digital, ela acelerou a possibilidade, né, de buscar maior eficiência, né? Rompeu com muitas tradições, né? Então, de buscar maior eficiência com baixo custo naquilo que antes era feito. Assim, eu dou um exemplo da universidade. A gente tinha a cultura de muitas reuniões presenciais, né? Então, muitas vezes a gente consumia, né, com deslocamento, com tempo para participar de reuniões presenciais que poderiam ser feitas à distância. E hoje a gente está vendo que as reuniões têm o mesmo resultado, né, do que as reuniões presenciais, e muitas vezes temos até a participação de muito mais gente, né, no formato virtual. Então eu creio que, do ponto de vista tecnológico, a gente vai ter uma revolução muito estrutural, né, da forma como a gente se comunica e também da forma como a gente faz educação. Né? Claro que nós temos aí eu acho que as redes sociais elas deixam bastante claro das dificuldades que nós temos pela frente, que diz respeito à educação digital, né? Ou seja, de como utilizar efetivamente, né, as redes e as tecnologias, mas esse é o desafio educacional da nossa geração, né? Como é que a gente efetivamente utiliza com qualidade, né, e com as finalidades que sejam adequadas. Mas a pandemia trouxe, né, esse novo desafio, né? Como vai ser depois, a gente, né, cientista nunca tem bola de cristal, sabe, né? Então, a gente não sabe mais. Eu creio que é uma experiência um tanto irreversível de alguns aspectos, né? A gente tende a se habituar a fazer nessa nova forma. Que já vinha fazendo, né? Foi um processo que foi acelerado e talvez até universalizado, o que foi bastante positivo. André, lá no início você comentou do fluxo de atendimento. Explica para o pessoal o que é esse fluxo. Bom, assim, existe um desenho, né, de política de erradicação do trabalho infantil que nós temos no Brasil hoje o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele é um programa intersetorial de responsabilidade do Estado brasileiro em decorrência da ratificação da Convenção 138, que aponta ações, né, nos 3 níveis, na União, no Estado e nos municípios. Né? A União tem a responsabilidade de diretrizes gerais, né, e também do cofinanciamento, os estados da mesma forma, mas os serviços acontecem no município. E basicamente diz, de quem é a responsabilidade e a erradicação do trabalho infantil? Se a gente disser que a responsabilidade é de todos, é o mesmo que dizer que a responsabilidade é de ninguém. Né? Então, a gente precisa ter, né, um desenho de política pública de atendimento que compartilhe responsabilidade. E isso envolve variados níveis, né,
de organização da política, né? O primeiro nível diz respeito à própria identificação do trabalho infantil, né? Nós já saímos daquela antiga ideia de que o PET era um programa que tinha um coordenador que saía procurando criança trabalhando pela cidade. Ele é um modelo insustentável. Então, a identificação do trabalho infantil, ela é a responsabilidade de todos os profissionais da rede de atendimento, de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, ou seja, todos esses profissionais que no seu cotidiano, quando identificam uma situação de trabalho infantil, eles têm necessariamente a obrigação de notificar o Conselho Tutelar, ou seja, fazer um registro oficial da situação, e encaminhar as crianças, adolescentes e as suas famílias para atendimento no CREAS, né? O CREAS é uma unidade de atendimento socioassistencial que trabalha com violação de direitos. Então, o primeiro passo, né, que a gente tem do ponto de vista de atendimento diz respeito a essa condição de identificação. É claro que para tornar mais eficiente a identificação, né, os municípios podem elaborar os chamados diagnósticos do trabalho infantil, que é uma espécie de fotografia rápida da situação do trabalho infantil no município, para identificar as formas mais incidentes e, portanto, né, planejar melhor a política de erradicação. Então, é o diagnóstico e a rede de atendimento, né? Bom, como se faz esse atendimento, né? Então, eu vou dar um exemplo até um pouco simplório, mas para facilitar a compreensão daqueles que não têm muita proximidade com o tema. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, um adolescente que sofreu um acidente de trabalho, ele procurava uma unidade de saúde, ele recebia o atendimento e voltava para o trabalho. Ou seja, e aí vinha, né, se acidentava de novo, e aí vinha todo um ciclo de internação, reinternação e muitas vezes até situação de morte. Então, em 2006, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa e constatou, né, que aqueles adolescentes que tinham morrido por acidente de trabalho já tinham passado pela rede de saúde, só que o profissional de saúde não estava preparado para identificar trabalho infantil. Então, ele não fazia encaminhamento. Hoje não, né? Hoje o profissional de saúde, quando ele identifica a situação de trabalho infantil, ele vai fazer o atendimento de saúde, né, de acordo com os protocolos de saúde, sim, vai encaminhar para atendimento socioassistencial no CREAS e vai notificar o Conselho Tutelar sobre a situação. Que atendimento se faz a criança e adolescente afastado do trabalho, né? Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de atendimento estrutural. Primeiro, né, a verificação da situação, né, de frequência e permanência escolar. Então, se não tiver matriculado, vai matricular e vai se acompanhar, né, o desenvolvimento escolar dessa criança e adolescente. No âmbito da saúde, toda criança e adolescente afastada do trabalho requer um atendimento de saúde, né? Porque muitas vezes os danos do trabalho infantil, eles são danos de longo prazo e muitas vezes são ocultos, né? Parece que não faz sim, mal, que não tem consequências. Então precisa de uma avaliação na atenção básica de saúde. E na assistência social, a equipe do CREAS, então a equipe técnica do CREAS vai fazer, né, um plano de atendimento familiar e vai acompanhar essa família por no mínimo 3 meses, né, para que não aconteça a reincidência da situação de trabalho infantil, fazendo os devidos encaminhamentos, né? Então, se a família tem um perfil de situação de pobreza que se enquadra no Bolsa Família, vai encaminhar, né, para o CadÚnico para receber transferência legal, de renda, né? Vai encaminhar a criança e adolescente para atividade de contraturno escolar, né? Então, serviço de convênio de fortalecimento de vínculos, programas de cultura, esporte, lazer, aprendizagem, né? Então, vai ter um atendimento especializado em relação a essa situação. Quando a política de atendimento, né, negligenciar na sua atuação, né, ou seja, vai persistir a violação de direitos, aí entra a ação no Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar é um órgão que aplica medidas administrativas, então ele pode aplicar medida de proteção à criança e adolescente, medidas aos pais ou responsáveis, né? E medidas em relação à administração pública, como a requisição de serviços públicos, que é uma requisição obrigatória que o Conselho Tutelar pode aplicar. Então ele atua num segundo nível de política de retaguarda. Se as medidas, né, que têm caráter obrigatório, aplicadas pelo Conselho Tutelar, não surtirem efeito, nós teremos daí, entra em ação o terceiro nível da política, que é onde atua o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública, né, como a última instância e forma, né, de restituição da situação de violação de direitos. Muito bom. É interessante, porque quando eu conheci a Cíntia, por exemplo, e eu trabalhava com alguns colegas lá na universidade que também participavam do fluxo, e a gente ouve fluxo, e ficava sem entender, tá, mas o que é o fluxo? E já falando dessa rede, você provavelmente sentiu, mas aí já joga o questionamento. Os índices estavam decaindo e agora com essa pandemia há um medo de que tenha quebrado isso, que tenha estagnado, aumentado os casos? Bom,
A gente tem como pesquisas seguras até 2016, é onde a gente tem dados seguros sobre a situação de redução do trabalho infantil. A partir de 2016, o IBGE mudou a metodologia da PNAD, retirando uma série de formas que são trabalho infantil, mas que não foram consideradas na pesquisa. Então, Sim. A partir de 2016, a situação começou a se tornar muito nebulosa. E um dos indícios que a gente tem é que talvez ali em 2016, a partir dali, a situação do trabalho infantil ela meio que se estabilizou. Né? Nós não tivemos ampliação do ponto de vista de estrutura de atendimento, então isso é um dos indicadores, né? E essa constatação seria com o censo de 2020, que não vai acontecer. Né? Então, Sim. A gente tem alguns indícios, algumas probabilidades. Uma delas, né, é que o trabalho infantil está muito associado à redução dos indicadores de pobreza. Então, até 2016, nós tínhamos no Brasil uma redução gradativa dos indicadores de pobreza. A partir de 2016, se estabilizou a situação de pobreza e começou a piorar. Então, com essa piora, né, da condição de pobreza das famílias brasileiras, é muito provável, né, a gente não tem dados ainda, mas é muito provável, né, que a situação do trabalho infantil tenha se agravado. Com a situação da pandemia, a gente tem perspectivas, a gente não tem dados ainda sobre isso, acho que só depois do censo 2021 talvez a gente consiga confirmar com segurança, mas que a situação da pandemia, ela afeta algumas situações. Primeiro, né, o agravamento da condição de pobreza, ela já vai afetar os indicadores de trabalho infantil. Por outro lado, né, tem outras formas, né, que acabam desaparecendo, como o trabalho infantil no espaço da rua começa a desaparecer por conta, né, das restrições de acesso e trânsito no espaço da rua onde isso acontece. Mas também se reforça a situação da exploração do trabalho em âmbito familiar, como a exploração, né, como a exploração sexual, como as situações relativas ao trabalho infantil doméstico, as situações relativas à agricultura também, uma situação que nos preocupa, né? Mas a gente não consegue ter dados por enquanto precisos. O governo federal tem feito um trabalho aí que nos preocupa bastante, né? Que é a eliminação de bancos de dados oficiais. Então, dados como a gente tinha, por exemplo, do mapa do trabalho infantil que o antigo Ministério do Trabalho fazia, né? Hoje é a atual Secretaria Nacional do Trabalho, eles tinham um mapa que apresentava informações sobre os dados de fiscalização sobre o trabalho infantil. Essa base de dados simplesmente desapareceu. Né? Nós não temos mais acesso. Sim. Então, muitas vezes, né, a retirada desses bancos de dados e informações no âmbito federal, dos sistemas, né, acaba nos prejudicando do ponto de vista de produção de dados. Aí o que nos resta realmente, né, é construir dados do ponto de vista local. Daí a importância dos diagnósticos locais, né, dos municípios fazerem os diagnósticos para a identificação das situações de trabalho infantil. O trabalho infantil ele tem uma certa sazonalidade, né, ele tem essa característica. Sempre digo, a gente não vê criança vendendo picolé no inverno, né? Porque ninguém compra picolé no inverno, mas vai ver no verão. Então ela também durante o ano a gente vai encontrar essa certa sazonalidade. Na agricultura, da mesma forma, também tem uma sazonalidade, né? O trabalho infantil em atividades ilícitas tem muita rotatividade, né? Então mas a gente sempre fala que a eventualidade do trabalho infantil não descaracteriza a violação. Então, mesmo que seja um dia apenas, né, já vai caracterizar uma situação de trabalho infantil e, portanto, já vai demandar a necessidade, né, de um atendimento especializado em relação àquela situação. Porque o trabalho infantil, na verdade, ele é a ponta, né, muitas vezes, de inúmeras violações de direitos que passam as crianças, adolescentes e as suas próprias famílias. Né? Ele é um dos indicadores que nos permite verificar a necessidade de atuação em termos de políticas. Né? É bem isso, né? Nós não temos o censo, não tem como falar com mais precisão. Até é interessante falar essa questão da ligação com o índice de pobreza, porque agora vem um aumento do desemprego, vem também o aumento de trabalhos informais, e aí, claro que a questão de quarentena, de isolamento, isso afeta ao que enxergamos. Mas você também trabalha fazendo capacitações, né? Você viaja fazendo algumas capacitações. Qual a maior dificuldade que você encontra para tratar desse tema? Ao ir no município, capacitar os profissionais, em eventos estaduais, qual que é a maior dificuldade que você encontra para falar sobre o tema? Bom, assim, eu já estou há 25 anos, né, como eu comentei com você, então já se acostumou um pouquinho com o que vem, né, em termos de dúvidas. E muitas vezes, né, eu sempre digo que eu gostaria muito, nas capacitações, de estar discutindo o orçamento público. O que a gente pode fazer para melhorar o orçamento público para financiar. Mas, lamentavelmente, muitas vezes a gente tem que voltar na capacitação para discutir as questões culturais do trabalho infantil. Né? Muitas vezes, aqueles mitos, né, do que é melhor trabalhar do que roubar,
o trabalho da criança ajuda a família, eu trabalhei desde cedo e estou aqui, né? Esses mitos culturais que estão devidamente estudados, né? Eu mesmo tenho muitos livros já publicados tratando sobre esse assunto, né? Eles sempre voltam nas capacitações. Mas muitas vezes, né, as pessoas estão tentando entender o que é uma mudança de cenário. Todos nós somos descendentes de trabalhadores infantis. Se não fomos trabalhadores infantis, né, certamente nossos pais, nossos avós ou bisavós foram. Porque o trabalho infantil no início, né, numa situação, principalmente, pegar no sul do Brasil, que tem uma tradição de imigração, né, ele se colocava como uma solução, né, no contexto familiar. Né, uma população com baixíssimo nível de escolaridade. Só que o cenário econômico e do mundo do trabalho ele vai mudando. E aí o trabalho infantil vai se tornando também um problema muito grave ao longo do tempo. Né? E a gente vai encontrar também as consequências do trabalho infantil. Né? A diferença de escolaridade, quando a gente recorta os 25% mais pobres da população, né? Das crianças e adolescentes mais pobres da população, e separa entre grupos de que trabalham e não trabalham, as crianças, mesmo pobres, que não trabalham, né, elas têm em média 4 anos a mais de escolaridade do que aquelas crianças que trabalham. Então, o trabalho infantil é um dos principais fatores, né, determinantes da exclusão escolar, né, da infrequência e da exclusão escolar. A gente vai encontrar também, né, isso que a gente sempre diz, né, o trabalho infantil ele é um principal fator determinante do chamado ciclo intergeracional de pobreza, que é a pobreza que passa de pai para filho. Né? E ocorre de uma maneira bastante significativa, né? Porque é pobre e aí começa a trabalhar desde cedo, abandona a escola mais cedo, abandonando a escola mais cedo acaba tendo acesso a um trabalho precário, de baixa remuneração, por conta da baixa remuneração acaba reproduzindo a situação pela qual viveu. Então, a erradicação do trabalho infantil ela também é um instrumento, né, para a ruptura, né, do chamado ciclo intergeracional de pobreza. Né? Então, quando a gente rompe, né, com o trabalho infantil, a gente também está fortalecendo, né, estratégias justamente para a superação de condição de pobreza intergeracional, né, das famílias. Né? A ideia de que o trabalho evita o uso de drogas, né, já foi desconstruída aí por muitos estudos. Né? Hoje, adolescentes trabalhadores consomem muito mais drogas e álcool do que adolescentes não trabalhadores. Né? E a gente vai entender porque, em regra, tem acesso a uma remuneração baixa, né? E geralmente, né, a média de trabalho, carga horária de trabalho de adolescentes no Brasil é de 40 a 44 horas, ou seja, trabalham bastante e tentam conciliar com o estudo. Então, com a sobrecarga que tem, né, de trabalho e estudo durante a semana, né, vem a lógica da compensação. Final de semana precisa compensar. Mas compensa como, né, com baixo recurso, né? Então, o acesso a drogas e álcool, né, é uma forma que nós adultos também acabamos funcionando dessa forma, mas os adolescentes não é diferente. Né? E aí nós vamos ter essa situação de que adolescentes trabalhadores no Brasil hoje consomem mais drogas e álcool, né, do que adolescentes não trabalhadores. Ou seja, o trabalho infantil ou o trabalho precoce, ele não evita, né, o consumo de drogas. Também outro mito frequente diz que é melhor trabalhar do que estar nas ruas, né? Como se fosse uma falsa dicotomia, como se só tivesse essas duas alternativas, né? Então, o trabalho infantil, inclusive, ele é proibido, né? Boa parte das crianças que trabalham nas ruas. Então, ao invés de não é trabalhar e estar nas ruas, né? Melhor trabalhar é ter acesso, né, a alternativas de atendimento de contraturno escolar, evitando as situações, né, que possam expor crianças e adolescentes à violação de direitos. Né? Então, os mitos do trabalho infantil, eles foram sendo construídos historicamente, tem uma tradição histórica muito longa, mas eles vêm de uma forma recorrente, às vezes até ingênua, né? Então, nas capacitações, né, a gente vai falar, a gente está acostumado a ouvir isso com muito tempo, as pessoas dizem, agora eu derrubo o palestrante, né? Eu vou trazer essa pergunta que não vai conseguir sair dessa, né? Mas a bibliografia sobre o tema aí já é bem abrangente e profunda sobre isso. Mas é um desafio. Só sensibilizar as pessoas sobre os mitos do trabalho infantil não resolve o problema. Mas a gente tem que ter uma ação, né? Só fazer campanha e dizer que prejudica a criança, a gente não vai erradicar o trabalho infantil. Mas é importante que a gente trabalhe com ampliação do universo informacional das famílias. Entender também que quando alguém fala, olha, eu trabalhei quando criança, estou aqui, não tem que culpabilizar essa pessoa, foi uma adversidade que ela teve na vida, tem que respeitar a vida dela, né? E fazer entender que nós vivemos num século diferente. Né? E que nesse século diferente, as exigências de desenvolvimento, elas são diferentes do que aqueles que nasceram na década de 50, 60, 70 ou nos anos 80, né? Onde a expectativa era outra, né? Então, hoje a gente precisa trabalhar outra perspectiva, né, de desenvolvimento. Outra tecla que eu tô apertando bastante nessa temporada é a questão das bolhas sociais, porque principalmente aqui, eu digo por Santa Catarina, e eu tive esse choque quando eu viajei apresentar um trabalho
lá em Goiânia, né? Que o cara sai da nossa zona, da realidade, assim, da nossa bolha. Você sente essa dificuldade do pessoal? Porque realmente aqui em Santa Catarina as pessoas acabam, elas vivem uma certa qualidade de vida, numa certa qualidade social e acaba naturalmente achando que esse é o natural. Não, tá mais fácil o acesso a isso, tá mais fácil o acesso àquilo, mas isso é numa realidade, é numa restrições de regiões. E aí quando nós vamos para um outro estado, a gente já tem um choque de realidade. E quanto mais pro norte, a gente percebe também que aí o choque é maior ainda. E aí entra na questão da ingenuidade. Tu sente esse choque na questão de quebra da bolha? Tipo, não, mas isso não tem uma reação do público, assim, ao ouvir em alguma capacidade. Não, mas isso não acontece. Isso aí acontece mesmo? Assim, se a gente pegar os indicadores de trabalho infantil, né, a região sul do Brasil é a região que tem os maiores indicadores percentuais de trabalho infantil no Brasil. Né? Muitas vezes diz, trabalho infantil é uma coisa do Nordeste. Não, era uma coisa do Sul. Só que por que a gente não tem essa sensação? Porque o trabalho infantil nos estados do sul do Brasil, né, eles são muito invisibilizados. Ou seja, não estão expostos na rua à frente de todos. Então, muitas vezes a gente fica com a sensação de que não existe. Mas ele existe. Eu lembro de um município aqui do oeste de Santa Catarina que eu fui fazer o diagnóstico, que um prefeito dizia, não, aqui não tem trabalho infantil, o IBGE está errado. Não. E aí nós fizemos um diagnóstico de trabalho infantil e o que descobrimos? Que tinha muita criança trabalhando, né, na indústria do leite, que acordavam 4, 5 horas da manhã para ordenhar as vacas, né, e que era uma situação de trabalho infantil insalubre gravíssima, né, mas que ninguém via, claro. O prefeito não ia ver 4, 5 da manhã, ele devia estar dormindo. Então ele não ficava com a sensação, né, de que realmente aquele trabalho infantil não existia. Né? Então nós temos essa característica no sul do Brasil que é da invisibilidade do trabalho infantil. Isso não significa dizer que não existe. Né? Ele existe, existe de uma forma muito grave, tanto quanto outras regiões, com maior incidência aqui no sul. Por outro lado, né, e tomando esse tema que você fala das bolhas, né, quando a gente fala em desenvolvimento multidimensional de desenvolvimento humano, né, essa perspectiva multidimensional trabalha com inúmeras variáveis. Né? E uma das variáveis que a gente sempre coloca quando fala de desenvolvimento se chama mobilidade. A mobilidade, né, não só a mobilidade social, mas a mobilidade socioterritorial, ele é um instrumento também, né, de fortalecimento, não só de ampliação do universo informacional de uma criança, do adolescente ou da sua família, mas ele é um instrumento de empoderamento também. Porque quando nós mudamos de lugar, a gente passa a olhar para a realidade de uma forma diferente. Né? Então, quando eu em 2009, 2010, eu fiz para o Ministério de Desenvolvimento Social no Brasil, traçado metodológico do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o contraturno da assistência social. E uma das coisas que a gente colocava como elemento é a importância da mobilidade do território. Ou seja, do adolescente conhecer o território da sua cidade, né? De circular por aqueles espaços públicos, né? De conhecer os equipamentos esportivos, os equipamentos culturais, os equipamentos de lazer. Porque na medida que nós transitamos, né, a gente passa a ressignificar também a realidade que nós vivemos. Né? Então, muitas vezes, né, as desigualdades econômicas e sociais persistem porque elas são invisibilizadas, e essa invisibilidade ela se dá em decorrência, né, do baixo nível de mobilidade que nós temos. Muitos de nós, né, não conhecemos sequer todos os bairros da nossa cidade. E às vezes não moramos nem em cidades tão grandes, né? Mas a gente costuma circular pelos mesmos espaços e a partir dali passamos a tomar como se aquilo lá fosse a cidade, né? Quando, na verdade, as cidades também, principalmente as cidades brasileiras, né, que foram construídas numa lógica arquitetônica de centro-periferia, né, têm desigualdades muito profundas, né? Então, eu lembro de duas cidades. Eu trabalho em Santa Cruz do Sul, né, que é uma cidade que tem indicadores de qualidade de vida altíssimos, né? Mas também tem situações de pobreza na região periférica. Eu lembro de uma vez que nós estávamos recebendo uma palestrante e ele disse, nossa, que cidade interessante, né? Eu nunca vi uma cidade sem pobreza. Não é que é sem pobreza, é que não estamos vendo. Eu moro aqui em Balneário Camboriú e aqui a gente também tem essa mesma realidade de desigualdade, né? De um lado da BR... você vê muito poucas situações de pobreza e do outro lado você vê muitas situações de pobreza, não? Ou seja, a mesma realidade. Né? Então, é preciso, né, que a gente tenha mobilidade territorial para a gente entender a complexidade das cidades que nós vivemos. E é em torno dessas complexidades que a gente vai encontrar violações de direitos como a situação do trabalho infantil.
né? Às vezes ela não está no semáforo no centro da cidade. Isso a gente utiliza quando a gente vai fazer capacitação, que a gente explica, olha, se a gente quer fazer campanha sobre trabalho infantil, a gente tem que fazer e conversar com aquelas pessoas onde o trabalho infantil está. Não adianta fazer panfletagem no centro da cidade, se no centro da cidade nós não temos, né, nem pessoas, nem famílias em situação de trabalho infantil, né? Eu tenho que ir naqueles bairros que tem alta incidência de trabalho infantil para trabalhar o tema. Então, a política de erradicação do trabalho infantil é uma política que também precisa estar territorializada, né? E essa territorialização, né, ela precisa ter mecanismos de gestão participativa das políticas públicas, né? O professor Ismael Francisco de Souza tem uma tese de doutorado, né, que trata sobre o programa de erradicação do trabalho infantil e os fluxos de atendimento, né? E ele vai mostrar no desenho, né, da importância das políticas socioassistenciais, né, como forma de envolvimento, né, comunitário para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, né? Ela não pode ser uma política de uma pessoa, né, de que alguém tenha, né, a gente precisa que seja uma política territorializada, né? Então, da mesma forma que a gente está enfrentando com o Covid, né, que a gente só vai resolver isso quando todo mundo assumir a sua parcela de responsabilidade, né, e tomar as medidas de precaução. O trabalho infantil da mesma forma, né? Ele é uma responsabilidade que a sociedade também precisa assumir a sua parcela e o seu compromisso. Nas tuas viagens, com a experiência também em outros países, como que você viu que é trabalhado o trabalho infantil por lá? Porque no início do ano passado nós fomos no Uruguai e a gente se surpreendeu com algumas políticas sociais bem interessantes que a gente achou, principalmente da maior oportunização do pessoal ter um ensino superior, entre outras coisas. Mas nessas viagens, como é que você sentiu o trabalho infantil nesses países? Cada país ele acaba fazendo uma leitura, embora os parâmetros de idade mínima e de conceito de trabalho infantil sejam muito parecidos, cada país tem uma forma diferente de fazer uma abordagem, né? Eu lembro Portugal, por exemplo, sempre que a gente fala sobre trabalho infantil em Portugal, eles dizem, olha, trabalho infantil aqui é caso de polícia, né? Ou seja, se tiver uma criança trabalhando, eles chamam a polícia para resolver. E aqui no Brasil a gente sempre diz, olha, trabalho infantil não é caso de polícia, é caso de política pública. Porque lá, né, é caso de polícia porque eles têm as políticas de atendimento para a criança e para o adolescente. Aqui no Brasil a gente não tem as políticas. Então aqui o caso é de política porque precisa estruturar as políticas públicas. Na Espanha, da mesma forma, né? Então, como os horários escolares, né, tem um período integral e os horários escolares são muito determinados, então, se alguém encontrar alguma criança na rua, né, em horário escolar, né, imediatamente chama qualquer policial que estiver na rua e diz, olha, tem uma criança aqui que está... Então, nos horários de escola não se encontra crianças na rua, porque estão efetivamente, né, fazendo o acompanhamento. Em termos de políticas sociais, claro que eles têm já uma gestão de território, Portugal, Espanha, né, tem gestão de territórios, de informação, e passam também por alguns problemas como os nossos, né, de dificuldade de ter equipes na proteção social especial, da assistência social, alguns problemas também, né, os países europeus também enfrentam, né. A França, a gente vai ter uma situação, a educação pública francesa, né, é um dos grandes patrimônios do país. Então, existe uma cultura, né, de fortalecimento e de valorização da educação, inclusive de estímulos para que se permaneça na educação. Nós vamos encontrar nesses três países, né, problemas decorrentes, né, do próprio passado colonial que diz respeito à condição de migração. Então, muitas vezes o trabalho infantil não é que não existe nos países europeus, mas estão associados, né, a situações relacionadas à migração, que são as famílias que estão em condições, nas piores condições econômicas, né, nesses três países europeus, né? Então, muitas vezes quando a gente fala sobre trabalho infantil, a primeira resposta, né, Portugal fala, ó, é questão de polícia. Mas se for falar na França e na Espanha, a gente vai ter essa perspectiva de, tipo, então a gente tem que discutir migração. Porque eles não conseguem dissociar trabalho infantil de um problema migratório. No Brasil, o tema migração ele já não é um tema central no trabalho infantil, mas sim a superexploração do trabalho, né? Ou seja, dos mecanismos de controle e fiscalização, né, relativos à exploração do trabalho humano e à precariedade das políticas públicas. Então a gente vai encontrar contrastes muito significativos assim, entre os modelos, né? Agora, André, já indo para a reta final aqui. Dia 13 de julho, o ECA completa 30 anos. O que você sente que há pontos a melhorar, que há pontos que já estão bem estruturados? O que você sente assim? Eu acho que nos 30 anos o Brasil construiu o que a gente chama de direito da criança e adolescente, né? Que é um ramo jurídico autônomo, constituído por princípios e regras, né? Com normas constitucionais e uma ampla legislação regulamentadora.
Dentro dessa legislação regulamentadora, nós temos talvez a mais conhecida, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Então, ele é uma das normas dos direitos da criança e adolescente, que completa agora 30 anos. É inegável a importância, né, do Estatuto da Criança e Adolescente para a garantia de direitos básicos para a criança e adolescência e a melhoria dos indicadores. A gente tem prova disso, né? Todos os indicadores relativos à infância, após a aprovação do Estatuto no Brasil, melhoraram. A gente está chegando agora nos últimos anos aí que a gente pode ter mas até então vinha melhorando em todos os indicadores. Então é um sinal que resta resultados. Precisa melhorar o Estatuto da Criança e Adolescente? Poderia melhorar, né? O grande risco é que muitas vezes, se a gente desencadear um processo para melhorar, é capaz de a gente ter retrocesso. Porque existe uma série de setores dentro do parlamento brasileiro, muitas vezes com um nível informacional baixíssimo, né? E muitas vezes fazendo uso político, né, disso, que dentro de uma possível reforma do Estatuto acabaria retrocedendo nos seus aspectos mais importantes. Mas eu penso que o Estatuto ele poderia sim avançar, como por exemplo, estabelecendo, né, um capítulo específico sobre situações de violação de direitos, que envolve a violência contra a criança, que envolve a exploração sexual comercial, que envolve trabalho infantil, porque o Estatuto, na sua redação originária, foi muito tímido. Trabalho infantil, basicamente, ele definiu o conceito de trabalho infantil. Violência contra a criança, né? A Lei Menino Bernardo trouxe algumas alterações, mas ele podia ser mais completo, né? Então, nesse sentido, teríamos que avançar. No entanto, me parece que esse avanço no contexto atual, né? Contexto brasileiro atual, ele é muito arriscado, né? Sob um pretenso avanço, a gente corre o risco de ter um grande retrocesso, né? E esse retrocesso não é um retrocesso meramente formal, né? Ele afeta a vida de milhões de crianças e adolescentes. Né? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade e cuidado em relação a isso. Né? Por outro lado, eu acho que o Estatuto ele trouxe um ganho institucional muito importante, porque ele instituiu um sistema de garantia de direitos. Né? Então, a construção da institucionalidade, né, com a implantação dos conselhos de direitos como órgãos deliberativos e controladores das políticas públicas, os conselhos tutelares, né, como órgãos da política de proteção, e também da desjudicialização, né, das práticas de caráter administrativo, da retirada das práticas de caráter administrativo do Poder Judiciário, são avanços realmente muito significativos. Né? Então, aqui no Estatuto da Criança e Adolescente tem um potencial de transformação muito importante. Né? Mas, né, como toda política pública, a gente diz que política pública sem recurso é discurso, né? Então a gente precisa pensar também na perspectiva do orçamento, né, para a concretização e garantias de direitos. André, para finalizar aqui, acha que levaremos muito tempo para erradicar o trabalho infantil? O que tu vê que a gente ainda tem bastante coisa pela frente? Como é que é a tua projeção? Uma projeção simples, assim, ó. Vamos ver. A primeira coisa que veio, como é que é a projeção desse cenário pela frente? Eu sempre fui otimista, né? Eu sempre fui otimista. Desde lá do início, eu sempre acreditei que é possível, sim, erradicar o trabalho infantil e que a gente vai fazer isso em uma questão de tempo. Então, hoje não é mais se a gente vai eliminar ou não. Inevitavelmente, a gente vai erradicar o trabalho infantil. A questão é quanto tempo nós demoraremos para fazer isso. Né? Então, quantas gerações serão necessárias, né, para que definitivamente a gente erradique o trabalho infantil. Se a gente pegar os dados de 1910 no Brasil, né, que são os primeiros dados oficiais que a gente tem sobre trabalho infantil, de cada 10 crianças brasileiras, 9 trabalhavam. O dado que nós temos mais recente é de que de cada 10 crianças brasileiras, hoje, uma trabalha em média, né, que dá uma taxa de ocupação de 10%, médio mais ou menos. Né? Então, ao longo do século XX, as famílias foram gradativamente afastando seus filhos do trabalho e investindo em outras possibilidades. E nós temos esse 10% residual. Né? Eu creio que a redução desse 10%, né, ela está muito associada aí para onde vai caminhar a nossa estrutura de política socioassistencial, a nossa política de educação e a nossa política econômica. Né? Então, é um mistério. Né? Se a gente ampliar a proteção social e o atendimento, a gente consegue fazer isso em menos de 10 anos. 2030 a gente vai ficar só com aqueles casos extraordinários, né? Porque zerar não zera. Mas vai ter um caso que vai ser o caso de polícia, como é Portugal. Um caso que espetaculariza, chama atenção. Mas no volume que a gente tem em cadeia produtiva, isso seria possível resolver. Por outro lado, né? Se o programa de erradicação do trabalho infantil, né, ficar no estado que ele está agora, a tendência é piorar. Porque hoje nem todos os municípios têm acesso a cofinanciamento, né, e a situação econômica também de pobreza está piorando no Brasil, de instabilidade política. Então a tendência é que a gente realmente piore e demore mais tempo, né, um horizonte mais tempo para fazer. E lembrar que a cada 18 anos, né, nós temos aí uma geração inteira que se perde. Né? Então,
Sim. A gente precisa pensar de maneira urgente. É a vida de crianças, é a vida de adolescentes, né, que estão em jogo. Né? Então, e existe possibilidade de fazer. Os indicadores mostram que existe possibilidade de fazer. Né? Mas falta um compromisso social e vontade política para que seja efetivo. Né? Também tem a questão da eficiência da gestão. Né? Então, a gente vai ver que os municípios brasileiros eles têm níveis diferenciados do ponto de vista de erradicação do trabalho infantil. Então, eu até tenho uma escalinha, né, que é uma escala de 10 pontos, e que eu levo para os municípios e digo, olha, quem atinge nota 10 erradica trabalho infantil. Agora, quem cumprir 1 ponto, 2 pontos, ainda vai ter que trabalhar mais para estruturar as políticas. Né? Então, são 10 critérios necessários, né, para que a gente tenha uma política municipal de erradicação do trabalho infantil. E os municípios, nesse sentido, eles estão em níveis muito diferenciados. Alguns estão muito avançados, outros estão pouco avançados. E tem esse ciclo também de reconstrução. Né? Às vezes as políticas se constroem, aí muda a gestão, volta a estaca zero. Gerir política pública não é uma coisa fácil, nem no Brasil, nem em nenhum país no mundo, né? Mas no Brasil ainda tem as suas complexidades econômicas, né, que nos dificultam. Mas eu continuo sendo otimista. Acho que a gente tem perspectivas de melhorar. Eu gostei muito dessa frase, que a cada 18 anos uma geração é perdida. Isso, quando a gente quantifica, né, bota em tempo, aí ficou bem mais nítido. Pô, muito bom. André Viano Custódio, pós-doutor em Direito. André, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, quem quiser conhecer mais sobre o fluxo, sobre esse tema, você falou que tem livros publicados, onde podemos encontrar? Bom, eu tenho o site do academia.edu, né, ele é academia.edu/André Viana Custódio, né, que é o meu nome. Vou botar aqui. Ali tem uma série de textos e livros publicados, né? Tem uma série de textos e livros publicados, não estão todos, né? Mas tem vários textos, tem sobre exploração sexual comercial, sobre trabalho infantil doméstico, sobre trabalho infantil em atividades artísticas, tem bastante coisa ali, né? Também, para quem quiser contato, tem Facebook, né, que é o meu nome, né, André Viana Custódio, também, que é o espaço ali onde a gente divulga também as atividades e eventos que participa ou realiza. Pedro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estamos à disposição. Eu que te agradeço demais, demais mesmo. É um tema que eu gostaria de falar. Também sou leigo em muitas coisas, então as perguntas são sinceras, no sentido de realmente querer entender mais sobre, e foi muito esclarecedor. Nós tivemos aqui mais de 1 hora de conversa. Muito, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, André. Incrível. Há 25 anos fazendo um trabalho incrível e extremamente importante. Muito obrigado mesmo. E fica o convite para participar de outros episódios também. Muito obrigado, Pedro. Conte com a gente sempre que precisar. Muito obrigado a você que ouviu pelo seu player predileto. Gostou desse episódio? Confira os episódios anteriores e não esqueça de acompanhar semanalmente os episódios aqui do Pêssego Podcasts. Um forte abraço, um beijo e até mais.